Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos para o nosso podcast especial da Turma de História. No episódio de hoje, iremos abordar um dos assuntos mais importantes, infelizmente menos comentados, da nossa história nortista. Vamos falar hoje sobre a cabanagem. E o grupo que vai estar apresentando, que fez toda uma pesquisa e trouxe especiais convidados hoje, foi o grupo composto por mim, Márcio Ramos, o José Luiz, o Aldair, o Leonardo e o Luan. Nesse momento, nós vamos estar agora batendo um papo todo especial com alguns alunos aqui da Rede Pública de Ensino, e a gente também conversou com o professor de História, Paulo Gilmar, e logo mais a gente vai também ter acesso aqui às falas do professor a respeito do assunto abordado. Esse trabalho ele é apresentado à disciplina de História Indígena e Colonial, ministrado pela professora Benedita Celeste e pela professora também estagiária Clara Rízia. E nesse momento nós vamos fazer agora esse papo legal aqui. Antes da gente iniciar, vamos apresentar os nossos convidados. Aqui nós temos o nosso amigo. Se apresente. Luiz Otávio, tenho 16 anos, estudo na Rede Pública Raimundo Ribeiro da Costa. Tenho 16 anos. Hoje estou aqui para participar desse podcast que é tão importante para o conhecimento. Bom dia a todos, eu me chamo Aquiles, tenho 15 anos, participo da Rede Pública de Ensino Raimundo Ribeiro e também estou aqui hoje para participar desse momento de conversação entre nós e falar um pouco do que eu sei. Muito bem, então para a gente iniciar aí o nosso papo, nós trouxemos, como eu já disse, os dois aqui para a gente conversar um pouco aí, saber qual que é a opinião deles aí sobre esse assunto e mais, algo importante, a gente fez uma pesquisa popular aqui nas ruas de Oeiras para saber o que a galera aí sabe sobre a cabanagem, o que as pessoas têm em mente, se elas estudaram, se há uma construção aí no imaginário da população, e logo mais a gente vai apresentar também alguns dados importantes que a gente conseguiu com essa pesquisa. Então, começando o nosso papo aqui, será que a cabanagem ela é lembrada na sala de aula? Será que ela é considerada relevante? Fica com a gente que a gente vai descobrir agora isso aí. Antes de ouvirmos aqui os nossos entrevistados, nós vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. A cabanagem, ela foi uma revolta ocorrida entre 1835 a 1840 na região ali da província do Grão-Pará, atual região norte do Brasil, e ela foi protagonizada principalmente por caboclos, negros, indígenas e mestiços pobres. Cansados, esse povo todo aí cansado da exploração e da exclusão política que ocorria na época, então e essa revolta foi uma das únicas revoltas em que a população, que os revoltosos conseguiram tomar o poder por um tempo. E a repressão ela foi tão brutal que cerca de 30 mil pessoas foram brutalmente mortas. E isso representava quase um quinto da população ali da província. Mas será que as pessoas conhecem essa história? Trouxemos aqui os nossos convidados do ensino médio aqui da nossa cidade e a gente vai ouvir agora eles um pouco sobre o que eles sabem sobre a cabanagem, o que eles têm a nos dizer. Vamos iniciar então agora, a gente vai ouvi-los e eu gostaria de ouvir aqui o Aquiles. Aquiles, eu quero que tu compartilhe com a gente aqui o que tu já ouviu sobre a cabanagem e o que tu sabe. Eu sei, com o que eu estudei lá na época do Fundamental, que a cabanagem ela foi uma revolta popular que aconteceu entre 1835 e 1840, ali na antiga província do Grão-Pará, e aconteceu durante o período regencial, ou seja, o período que o Brasil era governado por regentes, entre o primeiro e o segundo reinado. E até onde eu saiba, a cabanagem ela foi uma das principais causas que fez ela eclodir, foi a questão da extrema pobreza, a
questão do trabalho escravo, doenças que tinha muito na região, como malária, até mesmo a dengue. E também a questão da insatisfação com o até então presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, né? E esse movimento, essa revolta, ela foi uma coisa muito triste para a história do Brasil, porque, como você disse, cerca de 30 mil pessoas perderam suas vidas e, além do mais, foi uma revolta extremamente violenta. E é isso que eu sei, mais ou menos assim, em breve resumo, né, do que eu sei sobre a cabanagem. Sobre a cabanagem, sei que foi um movimento no ano de 1835 a 1840, onde foi um movimento social, né, contra a elite local, né, da região norte do Brasil, que foi entre indígenas, negros e mestiços, contra a elite local que teve, assim como eu aprendi isso no fundamental, assim como ele também, que tiraram muitas vidas e acabou que prejudicou a sociedade ali, causando uma grande desigualdade social. Muito bem. Tu consegue me dizer aí em qual ano tu estudou isso lá na escola? No 9º ano. 9º ano. E quando tu estudou, havia esse conteúdo no livro didático ou como que vocês trabalhavam? Com apostilas ou o professor escrevia no quadro? Com apostilas. Com o professor escrevendo no quadro. E essas apostilas, elas eram apostilas que abordavam bem o assunto ou eram apostilas resumidas com alguns tópicos apenas? Resumida. E agora eu quero saber aí se, na opinião de vocês, o evento aí da cabanagem, vocês consideram que foi um evento importante para a história do Brasil? Para mim, a cabanagem ela foi sim um evento muito importante, tanto isoladamente como no contexto geral ali das revoltas que aconteceu na época do Brasil Império. E isoladamente ela foi uma coisa muito importante porque ela motivou várias revoltas que vão acontecer posteriormente e também foi um evento importante porque mostrou um momento em que a população ribeirinha, a população dos cabanos se revoltaram e foram contra essa opressão que tinha durante o governo. Muito bem. Alguma vez tu já discutiu sobre esse assunto da cabanagem assim fora do ambiente escolar? Não, nunca discuti sobre esse assunto fora do ambiente escolar. E tu acha que os teus familiares, os mais velhos, pais, avós, eles têm conhecimento a respeito desse assunto? Acredito que sim. Meu pai, meu avô, meus tios, inclusive, eles são muito ligados com a cultura aqui da região e eu acredito que eles sabem bastante sobre esse assunto. Tu acha que esse tema da cabanagem, ele tem a ver com a realidade que nós vivemos hoje? E por quê? Para deixar mais claro aí a pergunta, tu acha que esse acontecimento lá do século XIX, ele é relevante para nós hoje? Sim, porque, querendo ou não, ele motiva a gente meio que lutar contra esse sistema que sempre está acima de nós, não tendo algo meio que igualitário, sempre tendo aquela desigualdade social, né? Isso motivou outras revoltas para ter uma sociedade mais equilibrada e igualitária. Eu acredito que sim, porque esses eventos eles impactam diretamente com várias coisas que a gente sabe hoje em dia sobre como era o Brasil antigamente, na época do Brasil Império. E esses eventos eles mostraram como forma de resistência, como eu disse, repressão ao governo, foram muito importantes para a nossa identidade brasileira hoje em dia. Muito bem. Agora, com base na pesquisa de campo que nós realizamos nas ruas de Oeiras do Pará com alunos, adultos e idosos, reunimos as seguintes informações. Com a nossa pesquisa, nós conseguimos constatar que 84% dos entrevistados já ouviram falar sobre a cabanagem. Porém, apenas 12% souberam dizer quando ela ocorreu. Nós também temos aqui a informação de que 86% dos jovens ali que nós entrevistamos aprenderam a respeito da cabanagem nas escolas, enquanto a maioria ali dos idosos não tiveram o ensino formal sobre o assunto. Também temos aqui 56% dos entrevistados consideram o tema importante.
mas 12% acham, apenas 12% acham que o tema é bem abordado na escola, enquanto 68% acreditam que o tema é mal abordado nas escolas e 20% não souberam responder. Ou seja, há uma percepção clara aqui que a cabanagem é relevante, porém nos falta conhecimento a respeito da temática. Os meninos aqui entrevistados trouxeram uma boa abordagem aqui, mas a maioria dos que a gente encontrou, não foi, Zé Luiz, pelas ruas, não souberam nos dizer aí a respeito da cabanagem. E nós iremos continuar agora aí o nosso papo. Agora nós vamos ouvir o que o professor Paulo Guimarães tem a nos dizer sobre o ensino deste assunto ali dentro da escola. Nós acompanharemos agora de forma remota aqui a fala do professor e nós vamos ouvi-lo agora. Então, para mim, a cabanagem também está dentro desse contexto das grandes revoluções, né? No nosso caso aqui, uma revolução política, né? Que foi originada justamente pela situação, primeiramente, da pobreza da população, né? Dos mandos e desmandos dos portugueses, e, no contexto geral, precisava mudar realmente. Querendo ou não, os revoltosos, tanto os líderes que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, né, quanto a população que estava sofrendo com fome, né, com a questão dos preços altos e tudo, tinham algo em comum, que era justamente esse desejo de mudança. Né, uma mudança que, de uma certa forma, ia atender praticamente as classes que estavam envolvidas, todas as classes que estavam envolvidas lá. Claro que de maneira diferente esse atendimento, mas de uma forma geral, os interesses em comum da cabanagem. Existe muita coisa para ser falada na cabanagem, né, e a importância dela é muito grande, que a gente não pode deixar de lado isso, né. O currículo atual do ano de 2024, 2025, o que a gente usa, eu estava verificando recentemente, e a gente não encontra o tema cabanagem específico, né? Tá lá com uma rebelião. Aí às vezes eu fico me perguntando, se nós aqui como professores dentro da sede do município, a gente já muitas vezes já não trabalha tanto a cabanagem e a gente tem um leque muito maior de informação a respeito dela, imagine o professor lá no interior, nas escolas do interior, que dão aula de história, que dão aula de estudos amazônicos, né? Como é que eles conseguem trabalhar esse tema da cabanagem? E tem um detalhe. Por que eu digo que eles não trabalham tanto? Porque eles sempre estão pedindo a nossa ajuda para que a gente possa estar colocando esse tema ou alguns outros temas de outros assuntos dentro desse contexto. Na rua, realmente, Oeiras se conhece muito pouco a cabanagem. Podemos concluir então que a cabanagem ela foi um processo, melhor, é um símbolo de luta desses povos, dos indígenas, dos povos escravizados daquela época. E quando a gente deixa isso cair no esquecimento, acaba menosprezando a força das pessoas do norte, a força que aquelas pessoas tiveram que fazer ali. Também acaba desvalorizando as mortes que tiveram ali. Bom, e também a gente também precisa incluir mais vozes nisso. Precisamos incluir as vozes dessa oralidade que a gente acabou coletando nas ruas, mas também colocar esses no contexto de um currículo. Bom, é isso. E quanto a você que está ouvindo, o que sabe sobre a cabanagem? Esse então, meu amigo José Luiz, aqui, alunos. Esse foi o nosso podcast especial sobre a cabanagem e nós gostaríamos de agradecê-los aqui por terem participado. Gostaríamos de agradecer ao professor Paulo e também a você, ouvinte. Se você curtiu o nosso podcast, compartilhe com seus colegas, professores aí. Vamos juntos valorizar a história brasileira e todas as suas vozes. A cabanagem, ela precisa ecoar como conhecimento
popular, que sejamos nós agentes dessa propagação de conhecimento. Até a próxima!